Olá, boa noite pessoal, tudo bom? Hoje é quarta-feira, 4 de março, né? Um videozinho hoje das últimas notícias de hoje. É a prisão do Vorcaro, né? É, por uma outra oitiva da Polícia Federal. Ele agora, acho que par da tarde aí, perto da hora do almoço, foi preso. E em contrapartida, uma pessoa bem importante que continha algumas informações, parece que se matou na cadeia, né? O sicário do Vorcário, segundo as notícias da imprensa, se matou, né? E levou com eles algumas boas informações. Mas enfim, o Vorcaro está preso. O escândalo do Banco Master está começando a tomar corpo para que os culpados paguem. Mas ganha-se de um lado, perde-se do outro, né? Há alguns dias a CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilo bancário do Lulinha, do filho do Lula, do filho do nosso ladrão mor, por excelência de alguns presidentes, né, do nosso país. E hoje o Flávio Dino, ministro da Suprema Corte, suspendeu a quebra do sigilo bancário. E a justificativa que ele deu é que é uma suspensão que pode ser votada de novo, né? Ele quebrou o regimento interno, né? Esse é um regimento, ele é uma matéria regimental, então ele não deveria interferir nisso aí. Os chefes das duas casas poderiam bater de frente com ele, ao Alcolumbre. Ontem, ao Alcolumbre, ontem ou hoje de manhã, eu vi a notícia no rádio hoje de manhã, o Alcolumbre validou a votação, né, que recorreram para o Alcolumbre, mas aí me parece, né, um joguinho de quem é a vez, né? Foram para o Alcolumbre, o Alcolumbre falou, não, a votação valeu. Aí foram para o Dino falou, não valeu, é a vez do Dino agora livrar a cara do Lulinha, né? Violou a divisão de poderes, ele já foi senador, sabe que ele está entrando. O Alcolumbre poderia agora, nesse momento, dado que ele validou a votação, bater no peito e falar, não, aqui você não se intromete, vamos brigar, né? Não, mas não pode desrespeitar a ordem de um ministro da Suprema Corte, mas desrespeitar a ordem, é não concordar com o que foi falado. Foi uma votação interna, do regimento interno da CPMI, e não deveria ter interferência, a menos que fosse um ato ilegítimo, e não foi. A desculpa, eu vi um pouquinho, li um pouquinho que a votação não deveria ter sido feito em globo, que eu acho que é em conjunto, né? Acho que pegaram algumas pessoas, alguns processos, alguns envolvidos e fizeram uma votação em conjunto, da qual a Lulinha fazia parte do pacote. E o Flávio Dino, como ele, né? Ele falou assim, olha, vocês não deveriam ter feito em globo, né? Vocês deveriam ter feito a votação separada, né? Faz estudo, caso, põe embasamento para que, ou seja, votar caso a caso. Pois é, ele só esqueceu de lembrar que quem fez essa votação em conjunto, em globo, como eles chamaram tecnicamente em globo, eles estão falando em globo, eu acredito que seja um conjunto de envolvidos, quem começou foi a base do governo, exatamente para melar a votação. Inicialmente, a base, a base não, o
conjunto da CPMI e do INSS queria votar separado, a base do governo foi contra, começou a votar em globo para tumultuar a situação, e aí o pessoal lá, liderado pelo Carlos Viana, fez uma estratégia muito bem feita e conseguiu aprovar mesmo. E aí eles falaram, não, agora não pode mais em globo, agora tem que ser separado. Aí foi essa justificativa meio por cima que o Flávio Dino deu. Tipo assim, vota de novo, né? Vamos brindar a situação. Ou seja, progrediu-se na parte do Banco Master com a prisão do Vorcar, agora ele deve também abrir a boca para algumas coisas. O alto escalão do Banco Central também, pessoas importantes do Banco Central também foram presas juntos, né? Foram 4 prisões, inclusive pessoas do alto escalão do Banco Central que foram coniventes com a situação. Então, deve isso escorrega um pouquinho lá para a CPI do INSS, porque é meio que uma máfia, né? Elas estão interligadas ali. Mas voltando à CPI do INSS, o Alcolumbre validou, o Dino suspendeu. Mas eu gostaria de colocar uma característica anterior a isso, há mais ou menos 15 dias atrás, eu não lembro quando foi o carnaval, acho que uma semana, 15 dias atrás. Todo mundo lembra da cena lá, em cima de um trio elétrico, desse ministro da Suprema Corte fazendo campanha política pro pai, né, fazendo o L de Lula lá, em cima de um carro elétrico, um ministro, um juiz da corte, da mais alta corte do nosso país, fazendo campanha política antecipada para o pai da pessoa que ele suspendeu a quebra do sigilo bancário. No mínimo, ele deveria ele se suspeitar, né? Se tem uma palavra certa que não estou lembrando agora, de não atuar nesse caso. Já que ele é um partidário, já que ele fez a campanha política lá em cima do carro do trio elétrico, para o pai do envolvido, então existe um estreitamento, né? Um estreitamento ideológico aí entre eles, né? Existe um apoio, então ele não poderia nem quando isso caísse quando fosse esse essa petição caísse lá no Supremo Tribunal Federal, ele deveria falar, olha, não, eu não posso, vai, sorteia outro ministro aí, porque eu não posso participar, porque eu já me posicionei politicamente, já estou posicionado, já fiz inclusive uma campanha antecipada, que não pode, né, para o atual presidente. Então, pessoal, complicado. Vou voltar a um assunto que eu tratei algum tempo atrás também sobre o ano de eleição, né? Nós precisamos melhorar a característica de enfrentamento e coragem do nosso legislativo. Precisamos pesquisar, ir para a internet, ver no que as pessoas estão votando, o que elas estão liberando, quais causas elas estão apoiando, quem está apoiando o Banco Master, quem não está apoiando, quem está apoiando a CPI do INSS, que são os 2 maiores escândalos hoje do Brasil, quem não está apoiando. Não suficiente a isso, volta lá atrás no Mensalão, no Petrolão, né? Todos os outros grandes escândalos financeiros do país, quem eram os envolvidos, e são as mesmas pessoas, com alguns nomes novos aí, né? Alguns emergentes que estão aparecendo aí. Mas enfim, demos um passo para frente e um passo para trás, mas a gente vai continuar tentando andar para frente. O que a gente precisa fazer agora é começar a pesquisar e questionar. Beleza, pessoal? Felizmente não é uma boa notícia
para as pessoas de bem, né? Essa quebra de sigilo era importante. Se não tem nada de errado lá, não existe motivo para não deixar. Isso, embora a quebra de sigilo bancário, né, das contas seja feita pela Polícia Federal, por alguns departamentos da República, ela não é pública, né? Só se torna pública quando se acha alguma divergência ali, algum ato ilícito, aí sim ela se torna pública, porque a própria polícia, a própria União precisa dizer o motivo pelo qual ele está sendo intimado, está sendo indiciado, está sendo envolvido numa trama de corrupção. Ok? E uma outra pergunta para a gente dormir com ela, né? Se ele é suspeito, se ele recebeu verbas, se ele recebeu uma viagem para Portugal com estadia em hotel, se ele recebeu 300 mil reais de contribuição do careca lá. Eu queria saber qual é o motivo pelo qual ele não foi, ao menos, chamado para voltar ao Brasil. Tá? Porque ele já é suspeito. Certo? E por muito menos que isso, por pequenas suspeitas muito menores que isso, as pessoas eram denunciadas à tarde e de manhã ele amanhecia com uma tornozeleira na canela, com a Polícia Federal invadindo casas às 5h30 da manhã. Muita velocidade na nossa na justiça, né, para alguns casos. E a pergunta que fica é: por que o nosso amigo Lulinha não recebeu, ao menos, pelo menos, de algum dos nossos juízes, um convite para voltar ao Brasil? Só para voltar, né? Não vamos ser tão agressivos assim. Beleza, pessoal? Boa noite.